Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Eletromecânica do Frio. Para quem não me conhece, meu nome é Erivaldo, sou formador aqui no canal Eletromecânica. Esse é um canal para você que está iniciando os estudos, para você que está iniciando na profissão de refrigeração e climatização, para você que é mecânico, técnico, tecnólogo. Então, no vídeo de hoje, vamos falar mais um pouco sobre sistemas VRF, né? Vamos falar um pouco sobre a atuação das solenoides e dos sensores termistores que agrupam esse sistema, ok? Mas se você já não for inscrito, já se inscreve aí, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe. Fazendo isso, toda vez que nós produzimos um vídeo novo, você será notificado. Muito bem, então vamos ao vídeo e vamos aprender. Muito bem, meus amigos. Isso aqui é mais um trabalho aí do professor Raimundo Fernandes, animação didática em um sistema VRF, ok? Então ele é autoridade nesse modo de ensino, né? É um trabalho muito bem feito, ok? Então aqui a gente consegue explorar algumas informações do funcionamento de um sistema VRF. Então o assunto de hoje é a função das solenoides e dos sensores no sistema dessa grandeza, né? Então vamos aqui primeiro entender, aqui nós temos aqui, ó, as unidades evaporadoras, certo? E aqui nós temos a pressão de trabalho nessa unidade e a temperatura do fluido, né? Vamos dar um zoom aqui, entendeu? Aqui nós temos a pressão de trabalho, né? Que é a pressão de sucção, e a temperatura do fluido. Percebo que se eu reduzir a pressão ou a temperatura, vamos ver o que vai acontecer com a pressão lá. Vamos lá. Ó, observe, eu estou baixando a temperatura e a pressão está caindo, né? Se eu subir a temperatura, vamos voltar lá para os 4 graus. Ok? Então todas elas estão com essa pressão. Perfeito? Então, aqui nós temos a nossa válvula de expansão eletrônica, né? E quem que vai controlar essa válvula? O grau de abertura para alimentar o nosso evaporador é através dos sensores que existem nesse sistema, né? Como podemos ver aqui, ó, após a válvula de expansão nós temos um sensor de temperatura e outro sensor de temperatura na saída do evaporador. Então, após a válvula nós temos um sensor e na saída do evaporador temos outro. Está faltando um aqui que é o sensor de retorno, né? Que ele está em outra parte aqui no projeto, nós vamos achá-lo. Okay? Então esses 3 sensores vão fazer a leitura do fluido que sai aqui da válvula, a temperatura, e o da saída, né? Lógico que aqui haverá uma diferença de temperatura, aqui ele já vai ler a temperatura um pouco mais alta, né, que absorveu o calor. Então o algoritmo das informações dos 3 sensores vai determinar o grau de abertura da nossa válvula de expansão. Se ela deve injetar mais fluido refrigerante no estado líquido, né, na nossa válvula, ou não. Então as informações desses 3 sensores vão modular a nossa válvula de expansão eletrônica, ok? Tranquilo, né? Deu para entender, né? Então agora vamos dar uma olhada em outro componente muito importante, que são as válvulas solenoides, ok? A válvula solenoide, para a gente entender como ela funciona, ela é como se fosse uma válvula que vai funcionar, ela vai abrir e fechar através de uma alimentação elétrica na sua bobina, né? Ok? Então aqui nós temos uma válvula solenoide já no sistema, né? Ela está aqui na descarga do compressor, ok? Então ela vai abrir quando o compressor for acionado, ela vai abrir e vai liberar a nossa descarga aqui para o nosso separador de óleo, né? Deixa eu abrir aqui, vamos lá, isso aqui também para a gente entender, né? Ok? Então nós temos aqui um sensor, né, que vai fazer a leitura da temperatura de descarga, ok? Então eu vou reduzir aqui para a gente entender melhor, né? Vamos lá, vamos entender como funcionam as solenoides para a recuperação de óleo, tá? Então, como a gente pode observar aqui, ó,
Vou aumentar aqui isso. Aqui nós temos o nosso separador de óleo, tá? Um para cada circuito, né? Para cada compressor, perdão. Então, observem a boia, né? Flutuando aqui. Então, através de um determinado tempo, a solenoide que está captando aqui, ó, tá vendo? A diferença de pressão da descarga do compressor para a sucção, para a parte interna do compressor, essa diferencial de pressão vai fazer com que esse óleo seja injetado aqui, ó, através do diferencial de pressão. Mas vai ter que passar pela solenoide. Observe que ela abriu agora, tá vendo? Abriu essa, tá? Daqui a pouco ela vai fechar, ó, fechou, tá? Então, existe uma informação aqui no nosso projeto do professor, né, que diz o seguinte, né? Vamos lá. Tirar isso daqui, puxar isso aqui para cá, anota. Vamos encontrar ela aqui. Tá, vamos lá. Válvula solenoide SV5, essa é o pau de gelo. Tá, retorna o óleo para o compressor. Vamos lá, aqui tem uma informação muito bacana, ó. Essas válvulas solenoides aqui, ó, para recuperação de óleo, ela funciona da seguinte forma: não existe um sensor que vai medir esse nível de óleo, ok? Então é por tempo, né? Então retorna o óleo para o compressor, válvula solenoide SV4. Quando você vê no fluxograma SV, significa válvula solenoide, tá? Então como que ela funciona? Ela abre uma vez que o compressor funcionou durante 200 segundos, né? E fecha 600 segundos depois. Após isso, ela abre por 3 minutos a cada 20 minutos. Então, ela tem um determinado tempo de abertura aqui. Aqui está abrindo no tempo curto para a gente poder entender melhor, né? Mas ela funciona por tempo, tá, pessoal? Então, para cada fabricante existe esse tempo, né? Aqui no caso da Multiv, né? Da LG Multiv, ok? Então, é assim que funciona o sistema de recuperação de óleo em um equipamento VRF, perfeito? Para equipamentos de refrigeração, existe ali o pressostato de óleo, uma boia de nível, um sensor óptico, né? Mas nos sistemas VRF é dessa maneira que funciona, ok? Então deu aqui para entender como que é o sistema de recuperação de óleo, né? E existe uma outra válvula, que é essa daqui, né? Que ela vai pegar aquele porcentagem de óleo que ficou no nosso acumulador de sucção, né? Então aqui nós temos o acumulador de sucção e o óleo, como ele é mais pesado, ele vai se depositar aqui no fundo, e essa válvula solenoide abriu, tá vendo? Durante aqueles tempo também, acho que o tempo dela deve ser o mesmo que esse daqui. Eu não consegui essa informação, né? Mas funciona dessa maneira, né? Observe de novo aqui, ó, vai abrir, a válvula solenoide vai, ó lá, tá vendo? Certo? E observe que o separador desse segundo compressor alimenta o separador, alimenta o cárter, né? Do compressor número 1, pode ver que é vice-versa, tá vendo? O desse. Então, esse recurso é para você ter uma recuperação total do óleo que migra para o sistema, né? Perfeito? Muito bacana, né? Vamos lá. Então vamos entender agora como funciona um outro par de sensores e outro par de solenoides que nós temos aqui. Então aqui nós temos um sensor que vai medir a temperatura de descarga do compressor, ok? Então muito bem. Então o que acontece? Em alguns casos esse sensor está aqui, ó, na cabeça do compressor, tá? No caso ele está aqui após a válvula de descarga, né? Perfeito? Então observem essa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui, ela vai injetar uma quantidade de fluido refrigerante para resfriar o cabeçote do compressor. Perfeito? Então acima de 100 graus
quando esse sensor lê acima de 100 graus, ele vai mandar abrir essa solenoide e vai injetar vapor a uma temperatura mais baixa para poder dar uma resfriada no nosso compressor. Senão ele vai trabalhar com a temperatura muito alta, nós vamos ter um desgaste aqui, aí já compromete o óleo também, o óleo lubrificante, né? Então esse sensor e essa solenoide, elas garantem que o compressor não trabalhe com altas temperaturas. Aqui também nós temos um sensor e uma válvula solenoide. Viu que bacana? Então o sistema ele se autorregula, né, através dos seus sensores e da atuação das suas válvulas solenoides. Perfeito? Muito bem. O que nós temos aqui de novo? Então nós temos aqui um pressostato, né? Nós temos um pressostato transdutor, né, de pressão, que também vai monitorar a pressão de trabalho da máquina, e temos também um termistor de temperatura que vai medir também essa temperatura aqui da sucção do compressor. Perfeito? Então, por exemplo, se caso o fluido refrigerante retornar uma temperatura muito baixa, vai comprometer aqui o nosso superaquecimento, né? E isso é compensado aqui, né? Tá? Através do nosso trocador de calor, que nós vamos ver agora. Vamos ver como é que funciona esse sisteminha aqui. Então aqui nós temos o condensador, certo? Nós temos aqui o nosso condensador, 2 ventiladores, né? E as pressões respectivas que está aqui e a sua temperatura. Então a 384 PSI, 45 graus. Vamos aumentar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Olha, tá vendo? Pode ver que eu aumento a pressão, aumenta a temperatura, tá? Isso é para a gente ter uma ideia de como a pressão e a temperatura caminham juntos no sistema, tá? Então digamos que essa máquina ela está ali no Mato Grosso, numa região bem quente aqui do nosso Brasil, né? No Piauí, por exemplo, e nós temos aqui na saída do condensador, nós temos um sensor e nós temos uma válvula de expansão e um trocador de placa, né? Alguns sistemas não existe esse trocador de placa, mas existe a válvula solenoide, tá? A válvula de expansão, perdão, né? E após a válvula de expansão nós temos também uma solenoide, tá? Vejam como vai funcionar isso aqui. Digamos que nós temos uma temperatura de ar externo nesse condensador a 40 graus, suponhamos, né? Então esse sistema está trabalhando já a plena carga, né? E esse sensor ele vai medir qual é a temperatura do líquido que está saindo aqui. Aqui tem que sair líquido, uma mistura de líquido e vapor, né? Para poder alimentar os nossos evaporadores. Para quem eu tenho um vídeo anterior que eu explico como funciona esse sistema, bem mais resumido, onde a gente explora muito isso daqui, né? Então eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou deixar o link na descrição desse outro vídeo que eu tenho falando de sistemas VRF. Então digamos que aqui esse sensor ele captou que ia ter uma temperatura muito alta aqui, os ventiladores não estão dando conta da dissipação de calor aqui nesse meu trocador. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai mandar abrir essa válvula de expansão mais um pouco para injetar mais líquido e fazer com que esse fluido saia mais frio e com maior quantidade de líquido aqui na nossa linha de líquido, certo? Deu para entender? Então veja só que bacana como funciona, né? Como funciona muito bem esse sistema. Então eu tenho um sensor que vai ler a temperatura de saída do líquido aqui no condensador. Se tiver muito quente, lógico que ele vai ter uma mistura mais de vapor e vai prejudicar o rendimento lá do nosso evaporador, né? Então o que acontece? Aí ele vai injetar, a válvula de expansão ela vai abrir mais, vai injetar mais uma quantidade de líquido aqui para poder resfriar essa nossa saídinha aqui, que também vai ter um sensor que vai dizer para esse aqui, olha, tá tudo ok, tá? Deu resultado essa abertura aqui, tá? E o resto do fluido, né,
fluido saturado, ele volta aqui para o nosso acumulador de sucção, né? Tá saindo daqui, ó. Para onde iria ele? Ele teria que voltar para o sistema, porque aqui ele já absorveu, né, o calor, já dissipou o calor aqui do nosso mistura gás, vapor, né, vapor e líquido. Ele deu uma otimizada aqui na nossa quantidade de líquido e retorna aqui para o nosso acumulador de sucção, né? Também fazendo um ajuste aqui na temperatura de sucção para os compressores. Então essa mistura aqui é benéfica, né? Ele vai jogar um fluido numa temperatura um pouquinho mais alta e vai conseguir ajustar também ao nosso superaquecimento aqui. Que coisa muito interessante, né? Muito funcional. Agora nós temos aqui um outro componente, vamos lá, que é o aquecedor de cárter, né? Então todos os compressores grandes que trabalham com esse tipo de sistema precisa de um aquecimento do cárter. Para quê? Para aquecer o óleo, né? Tá? O óleo ele não pode estar muito frio, né? Senão ele consegue migrar para o sistema através da nossa linha de descarga. Então quando o fluido ele é succionado, se o óleo estiver muito frio, ele vai migrar através aqui da nossa linha de descarga e talvez vá viajar aqui no nosso sistema e vá para o sistema, e uma porcentagem vai retornar para cá, né? Mas se tiver muito frio, às vezes ele não vai nem chegar a ficar muito aqui no cárter, ok? Ele vai já vai viajar com a nossa descarga aqui, ó, e não é muito bom isso, né? Então esse sensor aqui, que ele poderia estar aqui também na carcaça, né? Tá? Aqui na cabeça mesmo do compressor, né? Ele tem uma outra função, né? Digamos que foi feito um trabalho lá na cabine primária, foi trocado aí um disjuntor da máquina e alguém esqueceu de religar o disjuntor do VRF, né? Então o que vai acontecer? A resistência de cárter vai ficar muito frio, o óleo vai ficar muito frio, né? Porque a resistência está desligada pela chave geral. Perfeito? Então ele só vai ativar o sistema quando a temperatura da carcaça do óleo estiver acima de 45 graus, né? Então abaixo disso, 30, 32, é difícil o compressor chegar nessa temperatura enclausurado dentro de um condensador, né? Ali ele está mais protegido do que ele estivesse fora no sol. Então o que acontece? Vai ficar fria a carcaça e não vai liberar através também desse sensor aqui, ok? Que interessante, né? Tá bom? Então como eu falei anteriormente, é um sistema que reaproveita a própria energia gerada por ele para poder se autocorrigir através das leituras dos sensores, pressostatos, transdutores, ok? Então essa válvula aqui, ó, essa válvula solenoide, ela também tem um papel muito importante no aquecimento, né? Ó, vou pôr no aquecimento direto, vocês vão ver que ela vai fechar o circuito. Olha lá, viu? Fechou o ciclo aqui, ó, porque já reverteu o circuito, né? Então vamos só recapitulando da videoaula passada, né? Olha, observem aqui a nossa válvula de 4 vias. Ela vai desviar o circuito da descarga através daqui, ó, e vai descarregar onde? Lá nos evaporadores, entendeu? Lá nos evaporadores. Então os evaporadores vão ser alimentados com fluido a alta pressão e alta temperatura, através da atuação de uma outra válvula solenoide, que é essa válvula aqui, ó. Observe que agora eu vou pôr na refrigeração de volta, né? E vocês observem ela atuar aqui, ó. Opa, peraí, vamos lá. Na refrigeração, ela vai atuar e vai reverter o circuito. Ela vai descarregar agora no nosso condensador, tá? Observem. Ó, ela já mudou a posição e a temperatura aqui também, né? Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para
para a gente entender mais um pouco, né, sobre o sistema VRF, a função dos seus sensores, dos seus pressostatos, né, ok? E não se esqueçam, né, se inscrevam no canal do professor Raimundo Fernandes de Oliveira Fernandes, ok? Ou Raimundo Fernandes Animações Didáticas. Lá vocês vão encontrar vários projetos de animação didática, né, tanto de refrigeração como de outras áreas. Eu não estou conseguindo linkar esse trabalho, não sei porque, eu edito às vezes pelo celular e não estou conseguindo linkar, mas o canal dele é Raimundo Fernandes de Oliveira Fernandes. Lá vocês vão encontrar várias animações didáticas para vocês baixarem aí, para estudarem, né, ok? E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Eletromecânica do Frio. Deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe. Então ficamos por aqui e até a próxima.